Olá pessoal, aqui é Evandro Pereira do canal Transformando Seu Mundo e hoje estarei trazendo continuidade à tradução do livro You Are Born Rich, Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. E o capítulo de hoje é O Criador de Imagens, que estaremos traduzindo em duas partes. Mas antes de iniciar, peço que curta esse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Então vamos ao capítulo. Capítulo 3, O Criador de Imagens. Depende de mim. Eu fico desanimado e às vezes, quando há nuvens de cinza, até eu pensar nas coisas que aconteceu ontem. Eu não quero dizer no dia anterior ou nos meses atrás, mas todos os ontens que eu tive a chance de crescer. Penso em oportunidades que deixei morrer e aquelas que eu aproveitei antes que elas passassem por mim. E eu me lembro que o passado havia apresentado bastante situação, mas de alguma forma eu aguentei e o futuro parecia certo. E eu me lembro que sou capaz e livre. E meu sucesso e felicidade dependem de mim. James D. Metcalfe. O Criador de Imagens. As ideias contidas neste capítulo podem muito bem ser uma inovação para você, porque a criação de imagens, uma vez que o dominamos com firmeza, é uma ideia verdadeiramente dinâmica. Eu estava falando em Ohio alguns anos atrás para um grande grupo de empresários, quando um idoso cavalheiro na plateia de repente me parou quando eu estava explicando o conceito de criação de imagens. Ele se levantou e informou ao público que tinha 65 anos de idade, antes que ele entendesse essa ideia. Ele mencionou que tinha lido, pensado e até falado sobre isso, mas ele nunca realmente entendeu até os 65 anos de idade. Quero sugerir neste momento que você leia este capítulo algumas vezes, porque a maioria das pessoas vivem e morrem e nunca entendem completamente o poder da criação de imagens. Entenda que estamos relacionando essa ideia com o dinheiro neste livro, mas eu quero que você saiba que uma vez que você entende completamente o conceito de criação de imagens, você pode efetivamente usá-lo para qualquer bem que desejar. Eu não sou capaz de lhe dizer a data exata em que eu tive uma compreensão da criação de imagens, mas posso dizer que teve um impacto tão grande em minha vida quanto qualquer ideia que já tive. O conhecimento da criação de imagem elimina a competição de sua vida, movendo do plano competitivo para o plano criativo. Você logo entenderá, portanto, que na verdade a única competição que você terá é com a sua própria ignorância. Esta ideia realmente me excita. Para ser mais preciso, eu provavelmente deveria dizer: compartilhar essa ideia com você me emociona, pois sei como pode melhorar a cada aspecto da sua vida. Sinceramente, adoro observar as pessoas crescerem ou se desenvolverem à medida que novas ideias são registradas em suas consciências. Mas antes de me aprofundar nessa ideia, por favor, entenda que todo mundo está usando o conceito de criação de imagem e todo mundo sempre o fez. Na verdade, tudo que já entrou em sua vida veio como resultado direto do processo de criação de imagem. Portanto, se você apenas se tornar consciente dos resultados que você tem obtido, você perceberá que já empregou essa grande ferramenta mental. Basta dar uma olhada nos resultados que a maioria das pessoas obtém. De um modo geral, você poderia dizer que é bastante óbvio que quando eles fazem uso da sua capacidade de criação de imagem, eles quase sempre usam de maneira errada. Você é um criador de imagens. A maioria das religiões ensina que Deus é responsável por tudo feito neste mundo e eu totalmente subscrevo esta proposta. No entanto, como co-criadores, os seres humanos devem assumir a responsabilidade por aquilo que Deus faz em suas vidas. O ministro e o fazendeiro. Uma história que eu vi certa vez ilustra muito bem esse ponto. Muitos anos atrás, um ministro estava dirigindo por uma estrada rural remota, quando ele se deparou com uma fazenda muito bonita. A fazenda era mantida em condições absolutamente magníficas. As cercas estavam bem cuidadas, as plantações eram de um verde radiante e, embora a casa estivesse afastada um pouco da estrada, era bastante claro que ela tinha uma camada limpa e fresca de tinta branca. Canteiros de flores bem cultivados circundavam a casa e se estendiam por toda ela ao longo de ambos os lados da longa e larga entrada de automóveis. Em uma fileira organizada ao longo de ambos os lados da estrada, também havia linhas retas de altos álamos verdes alcançando um pitoresco céu azul claro. Os gramados ao redor da casa eram de um verde rico e profundo e tão bem cuidados. Na verdade, a imagem inteira teria se encaixado bem em um cartão postal, já que era absolutamente de tirar o fôlego em seu esplendor. Então, o ministro ele olhou para a direita, para o outro lado da estrada.
Aqui os campos foram arados. A terra era do negro mais profundo que o ministro já tinha visto, e ficou surpreso ao ver como os sulcos haviam sido arados de tal maneira que se estendiam em fileiras, tão reto quanto varais de roupas. Ao longe, o ministro avistou o fazendeiro sentado em seu trator, com um chapéu de palha na nuca e vestido com um velho macacão azul claro. Parecia que o fazendeiro estava se movendo em direção à estrada enquanto arava. Como o ministro estava sozinho, rapidamente ele parou o carro no acostamento, saiu dele e caminhou em direção à cerca. Quando chegou lá e apenas ficou parado, aproveitando a luz da brisa, o calor do sol, e admirou a beleza da fazenda e a habilidade do agricultor em arar tantos tamanhos sulcos retos. Enquanto o fazendeiro avançava em direção à estrada, ele notou o ministro encostado na cerca. Então ele parou o trator, desceu dele e começou a andar lentamente na direção do ministro. Quando o fazendeiro se aproximou, o ministro sorriu, levantou o braço e acenou, dizendo: "Meu bom homem, Deus certamente o abençoou com uma bela fazenda." O fazendeiro parou, tirou do bolso um velho lenço de bolinhas vermelhas e brancas com mãos grandes, cheia de cicatrizes e calos. Ele levantou seu braço e enxugou o suor de sua testa queimada de sol, ainda sem dizer uma palavra. Então ele estendeu a outra mão e gentilmente tirou da boca o longo pedaço de palha que estava quicando e balançando enquanto ele caminhava. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o ministro, e então falou, com uma voz lenta e firme. Ele respondeu: "Sim, reverendo, você está certo. Deus me abençoou com uma linda fazenda, mas eu só queria que você pudesse ter visto quando ele a tinha só para ele." Entenda que imagens são imagens mentais feitas de pensamentos, e a magnificência da mente reside no fato de que ela pode pensar, ou seja, ele pode acessar o pensamento e criar qualquer imagem que escolher. Agora brinque com sua mente por alguns minutos e torne consciente de como você pode piscar uma foto ou imagem após a outra na tela de sua mente. É quase como se você estivesse sentado dentro do seu corpo em um grande teatro e você fosse o escritor, produtor e diretor deste filme que você está assistindo. Eu li um livro maravilhoso alguns anos atrás, intitulado A Ciência de Ficar Rico. O autor Wallace D. Wattles referiu-se a esta coisa pensante que permeia, penetra e preenche os interespaços dos cosmos. É verdade que os pensamentos estão por toda parte e podemos explorar esse pensamento com nossa mente e formar qualquer imagem que escolhermos. Agora tome consciência desta verdade. Tudo que fazemos é precedido por uma imagem. Pensamos primeiro para formar uma imagem, depois fazemos o trabalho. Construindo a primeira cadeira. Considere por um momento como a primeira cadeira que foi construída. Nem sempre tivemos cadeiras, sabe? Suponhamos que muitos anos atrás, quando começamos a tornar a civilização civilizado, alguém se cansou de sentar no chão. Quem quer que fosse essa pessoa, provavelmente começou a pensar e começou a ver uma foto em sua mente. Ele provavelmente se viu sentado em uma coisa com as pernas penduradas e as costas apoiadas em algo. Essa imagem ou ideia o atraiu, porque ele imaginou que seria uma forma de posição mais confortável para se sentar, certamente muito mais confortável do que sentar no chão com os joelhos dobrados sobre o queixo. Uma vez que essa imagem atraiu a pessoa pensou nela com frequência, até que o desejo de ter tal coisa começou a se desenvolver. O desejo moveu a pessoa em ação, e com a imagem em sua mente ela começou a construir algo fora de si mesma, em seu mundo físico, que era o mais próximo possível, uma réplica da imagem que ele tinha em sua mente. Uma vez que a coisa foi concluída, a pessoa sentou-se nela. Ele deixou as suas pernas penduradas e as costas inclinadas, e ela achou bom. Ela então chamou a coisa de cadeira. A palavra cadeira é um símbolo que tem uma imagem correspondente, e quando você vê e ouve o símbolo da cadeira, ele aciona uma imagem na tela de sua mente. Daquele dia até hoje, outros vêm construindo imagens de cadeiras mais confortáveis, cadeiras com estofamento, cadeiras que dobram, cadeiras que reclinam. Então alguém se sentiu sozinho e essa pessoa começou a pensar e construir uma imagem em sua mente de uma cadeira muito longa. Ela construiu aquela cadeira comprida, achou que era boa e a chamou de sofá. Precisamos continuar? Alguém se cansou de dormir debaixo de uma árvore e eles construíram uma imagem de um telhado sobre suas cabeças, e assim por diante, fora da caverna em um condomínio. Nós realmente construímos o mundo em que vivemos. Colombo imaginou um novo mundo e você e eu estamos vivendo nele. Os irmãos Wright se imaginaram sendo lançados no ar e nos apresentaram um novo reino. Samuel Morse se imaginou interrompendo o fluxo de energia através de fios metálicos e nos deu
telégrafo como o código Morse. Copérnico imaginou uma multiplicidade de mundos e agora nós estivemos lá. Ao longo dos anos, a história registrou os resultados de grandes visionários. Na verdade, tudo que você já foi realizado foi a princípio e por um tempo. Nada mais é do que uma imagem mantida na mente do arquiteto. Perceba agora que você também é o arquiteto mental do seu próprio destino. Indo ao cinema. Considere isto. Jack Nicklaus, o jogador de golfe mundialmente famoso, explica que nem mesmo pegará um taco até que ele tenha uma imagem muito clara na tela de sua mente, mostrando exatamente como a bola vai voar pelo ar, como vai atingir o solo e para onde vai rolar depois de bater. Nicklaus chama isso de ir ao cinema, e ele se tornou tão proficiente nisso que ele se tornou conhecido em todo o mundo. Fama e fortuna são dele para pedir. Em parágrafo anterior, fiz referência à afirmação de Wallace de Watters. Existe um material de pensamento que permeia, penetra e preenche os interespaços do cosmos. Na verdade, há um pensamento em todos os lugares ao seu redor e dentro de você. Então, torne-se consciente desta verdade e aproveite-a agora. Use-o para formar uma imagem na tela de sua mente. Vê-se de posse da quantidade de dinheiro que você deseja para fornecer as coisas que você precisa para viver no estilo que você escolher. Prosperidade pessoal. Você estava usando faculdades mentais que todo mundo tem. São exatamente as mesmas faculdades mentais usadas por Copérnico, Buda e Morse, que mencionamos anteriormente. Você pode ter adquirido o hábito de pensar que as pessoas com as que acabamos de mencionar são diferentes de você e de mim. Mas quero que saiba que a única diferença entre vocês e eles ou qualquer outra pessoa é apenas na aparência e nas realizações. Todos nós vivemos em diferentes corpos físicos e todos usamos nossas faculdades mentais inerentes de maneira diferente, mas nossa estrutura básica é fundamentalmente a mesma. Estou bem ciente de que existem muitos professores e outros profissionais que dirão que o que acabei de dizer é um monte de bobagens, mas os descrentes como este sempre existiram e são, na minha opinião, pessoas pequenas, pois todos os verdadeiros grandes líderes estão de pleno acordo com o que acabei de explicar sobre a sua igualdade com grandes pessoas do passado e do presente. Até Jesus tentou dizer ao mundo como ele estava fazendo a sua grande obra, há cerca de 2000 anos atrás, que você também era capaz de fazer o que ele estava fazendo. Na verdade, ele deu um passo adiante ao dizer: você é capaz de coisas ainda maiores. Acredite nele, ele falou a verdade. Os pequeninos dirão: não foi isso que ele quis dizer, mas deixe-me assegurar-lhe, é exatamente o que Jesus quis dizer. Se você pode ver e acreditar, você consegue. Napoleão Hill passou quase toda a sua vida estudando 500 dos maiores empreendedores do mundo, e a essência de seus estudos e escritos exaustivos está contida em seu grande livro. Pense e enriqueça. Tudo que a mente pode conceber e acreditar pode alcançar. Poucas pessoas acreditam nisso, mas as que acreditam provam a si mesmo, porque você não prova isso para si mesmo agora. Apenas construa a imagem da prosperidade na tela de sua mente e observe o que acontece. Lembre-se, porém, independentemente de quão difíceis as coisas fiquem, você deve continuar a manter a imagem da prosperidade pessoal. Você provavelmente se deparará com uma série de circunstâncias que por um tempo quase o convencerão de que você está realmente andando para trás, mas persista. A persistência é a chave. Continue a manter a imagem da prosperidade pessoal e entenda que o que está acontecendo com você é o que deve acontecer para prepará-lo para receber o bem que deseja. Persistência. Napoleão dedicou um capítulo inteiro em Pense e Enriqueça à persistência. Dentro daquele capítulo, ele disse: pode não haver conotação heróica para a palavra persistência, mas o caráter é para a qualidade do homem, o que é o carbono é para o aço. Hill também apontou em outra parte do mesmo capítulo que a única coisa que separava Thomas Edison ou Henry Ford no resto das pessoas no mundo foi a persistência, pois esses dois grandes homens tinham uma imagem e não deixavam ninguém nada os dissuadir. Eles eram persistentes. Um iluminou o mundo, o outro colocou o mundo sobre rodas. Ambos foram, é claro, ricamente compensados. Em um capítulo anterior, explicamos que o dinheiro é uma recompensa pelo serviço prestado. Esses homens forneceram um tremendo serviço a milhões de indivíduos e sua recompensa era em proporção direta ao serviço prestado. Portanto, construa sua imagem de prosperidade e seja persistente. O caminho para a sua imagem se materializar será mostrado a você. Pessoal, na próxima semana estarei concluída a tradução desse capítulo. Espero que tenha gostado e não se esqueça de deixar o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Um grande abraço e fiquem com Deus, disse seu amigo Evandro Pereira do canal Transformando Seu Mundo.